Bem-vindo ao nosso novo episódio. Hoje vamos falar sobre pactos espirituais na prática mágica, Goetia e além. Falaremos então dos fundamentos de pactos espirituais, da Goetia e de outras práticas mágicas. Entraremos também nos 3 tipos de pactos espirituais que magos, bruxas e feiticeiros devem realizar, segundo a minha perspectiva. Para aqueles que chegaram agora ao caminho espiritual ou para os mundanos, os pactos espirituais são muitas vezes vistas como a solução maravilhosa para tudo, para todos os problemas. Falta de amor, faz um pacto. Falta de dinheiro, faz um pacto. Falta de saúde, faz um pacto. A verdade é que as coisas não são assim tão lineares, não funcionam dessa forma tão limitada, mas podem ser muito melhores que isso. Antes de mais nada, um pacto espiritual é um acordo ou um contrato entre um humano e uma entidade espiritual. Este contrato pode ser feito por diversos motivos, que incluem conhecimento, poder, riqueza, proteção, amor, etc. Dependendo da tradição, estes pactos podem ser com deuses, demónios, daimons, espíritos da natureza, ancestrais, novamente, etc. Neste episódio, então, vamos falar sobre estes pactos e como isso pode ser benéfico para a sua vida. Bem-vindo novamente ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência Metafísica, um doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou Frater Superior do Orho Celeste e Orauto Odrei. No meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que merece, a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele que mais se adapta às suas necessidades e desejos. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dificuldade em escolher o grimório ideal, entre em contato com o suporte que lhe ajudam. Para entender completamente os pactos espirituais é essencial entendermos o contexto histórico deles. Desde tempos antigos, diferentes culturas e civilizações têm praticado uma forma de comunicação com o plano espiritual e realização de acordos com essas entidades. Estas práticas podem ser rastreadas desde as tradições xamânicas até à era moderna. Na Goetia e na magia demoníaca, os pactos são considerados como uma forma sofisticada de magia, no qual existe uma negociação com as entidades que requer um entendimento profundo das hierarquias espirituais e das suas respectivas simbologias. Caso não exista este entendimento, o que vai acontecer é que os pactos não vão ter poder suficiente para produzir o resultado almejado. E é importante aqui também dizer que esta prática não deve ser realizada de ânimo leve, nem sem o respectivo compromisso com a operação. Isto não tem a ver com puritismo, tem a ver simplesmente com o facto de que, se o operador vai realizar um acordo com um ser espiritual, ele tem que estar disposto, primeiro de tudo, a cumprir a sua parte. Em segundo lugar, a entender que é uma operação que é um compromisso, e muitas vezes não acontece isso. Muitas vezes o operador faz um pacto e não espera rigorosamente nada do pacto, mas também não espera receber nada do pacto. Ou almeja muito do pacto e espera dar muito pouco à entidade. Embora os pactos espirituais sejam uma prática poderosa, o seu poder também depende do tipo de pacto que foi feito, a forma como foi realizada e do seu objetivo. Além disso, eles também carregam riscos inerentes. E os riscos inerentes à prática, em grande parte das vezes, deve-se com o facto do operador não entender a natureza dos espíritos. Isto acontece quando o operador não entende o que é que aquele espírito lhe pode dar, ou pior ainda, não cumprir a sua parte do acordo ou tentar enganar o espírito. Isto é uma coisa que não faz qualquer sentido existir, uma tentativa de enganar o espírito. Infelizmente, cada vez vê-se mais isso, em que a pessoa promete uma coisa, mas depois dá outra, tentando iludir o espírito, dizendo que simbolicamente é a mesma coisa, ou em outros casos tentando se iludir a ela mesma. Dito isto, vamos então falar de 3 tipos de pactos que magos, bruxas, feiticeiros ou qualquer outro tipo de nome que goste de usar deveria ter. Nas áreas em que, segundo a minha perspectiva, faz sentido a maioria das pessoas terem pactos, são na área da riqueza, na área do amor e na área da proteção. Os pactos de riqueza são uma das vertentes mais procuradas quando o assunto é pactos, a verdade seja dita. E esta popularidade vem do facto de que eles facilitam muito o caminho para a prosperidade financeira. É uma verdade.
No entanto, é crucial aqui entendermos que pactos não são soluções instantâneas. Embora existam casos raros em que o sucesso chega rápido 3, 7 dias, a maioria dos praticantes de magia vai ver os resultados de forma gradual. Outro ponto importante a entendermos é que estes pactos funcionam de diferentes formas, consoante o espírito com que faz o acordo. A maioria destes pactos começa como um catalisador para oportunidades, aprimorar a percepção e as habilidades do praticante nas questões financeiras, podem também abrir portas para novas oportunidades de negócios, aumentar a intuição de investimentos inteligentes ou potencializar talentos ocultos que levam à geração de riqueza. E claro está, também atrair riqueza. Todas essas coisas pode-se esperar de um pacto espiritual com uma entidade ligada à riqueza, porém há entidades que vão funcionar de uma forma, há entidades que vão funcionar de outra forma, algumas entidades vão funcionar melhores pelas oportunidades, outras vão fazer com que o operador tenha uma maior percepção sobre a riqueza, outras vão exclusivamente atrair dinheiro, como é o caso, por exemplo, aqui do IMP que temos no canal, ele simplesmente atrai dinheiro, outros vão abrir oportunidades de negócio. É sempre importante entendermos a natureza do ser espiritual de forma a que nós possamos tirar o maior benefício possível disso. Pactos de amor são um assunto complexo. Numa visão simplista, não faz sentido fazê-los no sentido de atrair um homem ou uma mulher no sentido geral, uma pessoa da multidão. Não faz sentido para mim. Faz sentido quando fazemos algo comparado a uma amarração amorosa. Comparados com as amarrações amorosas, que muitas vezes funcionam no foco da manipulação da outra pessoa, estes pactos tendem a ser menos invasivos e mais humanos. Então é uma opção saudável. Eles também podem ajudar a curar feridas emocionais, aumentar o carisma pessoal ou ajudar a encontrar harmonia e equilíbrio nas relações existentes. Isto também é importante. No entanto, estes pactos requerem manutenção, enquanto que o ritual de amarração, por exemplo, a maioria deles não requer grande trabalho de manutenção. No mundo atual, onde a prática da magia é cada vez mais comum e por vezes usada de maneira mal intencionada, para não dizer coisas piores, os pactos de proteção ganham cada vez mais importância na atualidade. Há 10 anos atrás, se alguém me perguntasse se era importante fazer, eu diria que há pessoas a esquecer, que não fazia qualquer sentido, porém hoje em dia eu começo cada vez mais a ter a ideia que os pactos de proteção são essenciais. Estes pactos estão destinados a oferecer uma proteção contra influências espirituais negativas, ataques mágicos e até mesmo perigos físicos. Pactos de proteção podem ser orientados para várias áreas da vida do praticante. Isto inclui a proteção espiritual, como eu já mencionei, física, financeira e emocional. Eles podem funcionar como uma barreira energética, podem desviar ou atenuar influências negativas. Isto é sobretudo muito comum naquelas divindades como Hecate, como Hermes, que são entidades, ou melhor dizendo, divindades, neste caso desviantes. Além disso, podem aumentar a consciência e a intuição do praticante, ajudando a antever e evitar potenciais perigos. Assim como podem, por exemplo, desmascarar pessoas que estão na sua vida e que estão-lhe a prejudicar. É importante notar que, tal como os outros pactos, os de proteção requerem uma manutenção regular e uma compreensão clara das forças com as quais se está a trabalhar para garantir a máxima eficácia do ritual. Isto para dizer que, se estamos a trabalhar com uma divindade desviante, por exemplo, como Hermes, como Hecate, ela vai desviar, atenuar influências negativas. Se estivermos a trabalhar com o terceiro espiritual, ele vai agir de uma forma diferente. Esta foi uma breve introdução, pois a verdade é que este tema pode-se falar sobre horas e cada um deles pode-se falar muito sobre cada um dos pontos das suas diferentes atuações, das suas diferentes nuances. Em suma, cada pacto espiritual possui as suas peculiaridades e requerem uma abordagem específica. Pactos de riqueza são atrativos pelo que podem fazer pela vida financeira, mas exigem, claro está, alguma paciência e realismo, já que eles manipulam o macrocosmo. Pactos de amor, embora complexos, são úteis para situações extremas. E, por fim, pactos de proteção são cada vez mais importantes, são cada vez mais essenciais no mundo atual, pois eles ajudam a garantir a segurança, oferecendo proteção contra diferentes situações, tanto espirituais quanto materiais. Novamente volto a dizer, estes pactos não devem ser vistos como uma solução milagrosa para todos os problemas. Contudo, quando realizados com conhecimento, são recursos valiosos no caminho espiritual de qualquer praticante de magia.
E terminamos assim este episódio de hoje. Como eu disse anteriormente, no meu site tem vários grimórios, vários livros de magia. Hermes, Dinheiro, Poder, Afrodite, Lucifus Rofocal, Apolo e tantos outros. Caso tenham uma dificuldade, entre em contato com o suporte que lhe ajudam. O link para o site está na descrição deste episódio. Um abraço forte e até ao próximo episódio.